Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Meta de hoje: leitura das páginas 49 a 51. Tribulação de 10 dias. Dando prosseguimento ao versículo 10, lemos: Tereis tribulação de 10 dias. Apocalipse 2. Esses 10 dias representam 10 períodos de perseguição que a igreja sofreu por parte dos imperadores romanos, começando por Nero na segunda metade do primeiro século e terminando com o imperador Constantino, ao declarar o cristianismo como a religião oficial de Roma. Naquele período, porém, na primeira metade do século XIV, a igreja foi posta à prova e comprovou-se que ninguém consegue destruí-la, pois foi gerada pela vida eterna do Filho do Deus vivo. Mateus 16:16 e 1 João capítulo 5, versículos do 11 ao 12. Servimos a um Deus vivo. No Evangelho de João lemos: Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6,69. Essa passagem mostra que Jesus pregou a várias pessoas e todas saíram e o abandonaram. Os judeus que criticavam viraram as costas para ele e até os discípulos o abandonaram, pois Jesus disse coisas difíceis de entender, como que ele é o pão da vida, versículo 48, e que quem comesse de sua carne e bebesse de seu sangue teria vida eterna, versículo 54. Por não entender o que Jesus disse, os discípulos se retiraram. Nesse momento, Jesus perguntou aos 12 apóstolos: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? João 6,67. Pedro, no entanto, respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Versículos 68 a 69. Na versão King James atualizada, que usa os textos receptos, ou seja, os textos do Novo Testamento em grego, impressos do século XVI ao XIX, lemos: Simão Pedro respondendo a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículos 68 a 69, versão King James atualizada. Com a revelação do Pai em Mateus 16:16, tu és o Filho do Deus vivo. Fica claro que se temos a vida de Deus, não precisamos temer coisa alguma. Louvado seja o Senhor. Espírito de Marte. Na parte final do versículo 10 lemos: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2. No Novo Testamento, a coroa denota um prêmio, além da salvação. A coroa da vida é um prêmio para os que são fiéis até a morte, vencendo a perseguição, e representa a força vencedora da vida de ressurreição. A história desse período da igreja Esmirna é muito triste. Foram anos de muita crueldade e sofrimento. Seu início se deu com o imperador Nero, que acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Na capital do império havia 2 grupos que tinham aversão aos cristãos. Um grupo formado por judeus e outro maior formado por romanos que seguiam uma religião que veio desde os gregos politeístas. Quando vieram os cristãos, muitos creram em Jesus e se tornaram uma terceira classe de pessoas em termos de adoração a Deus. Eles se separaram dos demais porque acreditavam em um único Deus e sua forma de adoração era diferente dos politeístas e também dos judeus. Diante disso, os cristãos em Roma se tornaram para alguns persona non grata. O que isso quer dizer? Quer dizer que com a entrada dos cristãos, os que ganhavam dinheiro com o comércio de objetos de adoração aos deuses, como a deusa Diana e outros deuses, perderam o lucro. Então os empresários fizeram pressão e grande tumulto no templo de Paulo. Isso também aconteceu em outras épocas. De repente, muitos passaram a crer em Jesus e deixaram de comprar objetos pagãos de adoração a deuses. Consequentemente, outros tantos perderam seus empregos. Essa pressão fez com que o imperador, para agradar a maioria, começasse a maltratar os cristãos. Nero perseguiu, torturou e matou muitos cristãos. A partir desse momento,
a crueldade só aumentou. Mesmo assim, muitos não negaram o nome de Jesus, sendo fiéis até a morte. Muitas pessoas foram martirizadas nesse período. Contudo, há algo importante aqui. Não estamos mais nessa situação, mas por muito menos abandonamos o Senhor. Infelizmente, por muito menos pressão, tribulação e sofrimento, negamos o Senhor a ponto de desconsiderar tudo o que Ele tem feito em nosso meio. Em Apocalipse vemos que os vencedores não amaram a própria alma, ou psique. Apocalipse 12:11. Ali não diz que eles não amaram o próprio corpo. O problema não é perder o corpo, e sim a alma. Não que seja necessário ser Marte, pois o pior não é o sofrimento físico, mas o sofrimento da alma, na qual o orgulho, a ambição e os demais componentes de nossa natureza caída estão presentes. Querido leitor, graças ao Senhor, ainda estamos sofrendo perseguição física, mas como está sua alma? Precisamos ter espírito de Marte. Por mais que enfrentemos dificuldades no serviço ao Senhor, nada pode desanimarmos. Que tenhamos o mesmo espírito dos irmãos de Esmirna. Não precisamos ser torturados até a morte para realizar um ato heróico. Vamos negar a vida da alma para seguir o Senhor e servi-lo como Paulo serviu. Mateus 16:24. O apóstolo não buscou seu próprio conforto, não fez sua própria obra, não chamou atenção para si, nem ambicionou fama. Paulo serviu o Senhor fielmente, sempre levando sua vida da alma à morte. 2 Coríntios 4:10. Ele foi entregue à morte todos os dias e viveu uma vida de Marte. Romanos 8:36. Quanto a nós, devemos amar o Senhor e aqueles que estão pregando o Evangelho nas ruas. Temos de cuidar dos que estão nas redes de cuidado e ajudar os irmãos que cuidam aqueles que já frequentam as reuniões da igreja. Façamos tudo com amor, entregando-nos totalmente ao Senhor. Esse é um verdadeiro Marte. O espírito de Marte tem de estar presente na igreja hoje. Assim, Deus poderá contar conosco e o Senhor Jesus voltará. Que sejamos esses que, em meio ao sofrimento, produzem a fraqueza da morte de Cristo, da vida de ressurreição, assim como a igreja em Esmirna. Dessa forma, nada poderá deter-nos, nem mesmo a tribulação ou a morte, pois temos a vida de ressurreição. Vamos prosseguir pregando o Evangelho, exalando o bom perfume de Cristo.